Então, olá, querida pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre como devo agir, onde eu vou dar para você 3 indicações que te ajudem, ou que podem te ajudar a responder essa pergunta sobre o como devo agir. Diante da pergunta como devo agir, o que eu preciso considerar? Então, 3 coisas é preciso considerar. Pelo menos 3 coisas são consideráveis para isso, né? Então, como eu estava comentando, se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê sinaizinhos aí de gosto aí no canal, né? O tal do like, para a máquina ir registrando o movimento aqui. Nelson Luiz Ferreira, bom dia, Deus te abençoe, de Salvador. Um dia de sol, legal, ó. Legal essas notícias, né? Tanto de um outro lugar quanto de um dia de sol. É interessante ter surgido um cumprimento de Salvador, que eu vou mencionar Salvador hoje num dado instante da nossa comunicação. Então, fazer aí já uma antecipação aí, né? E Maria Vilma, bom dia, Maria Vilma. Então, estou conhecendo gente nova. Bacana, Maria Vilma. Então, obrigado por aparecer, por comparecer hoje. E eu dizia isso, né? Vou falar sobre 3 coisas que se deve considerar diante da pergunta como devo agir. A pergunta como devo agir é uma pergunta que sintetiza o que é chamado de questão da moralidade. Questão da moralidade quer dizer o seguinte, que a moralidade é uma questão, a moralidade é um tema, a moralidade é um problema da vida. É uma coisa com a qual a gente tem que lidar. Então isso nós chamamos de questão da moralidade. Como lidar com a moralidade? E isso, como eu estava dizendo, está resumido na pergunta como devo agir. Tem algo muito interessante nessa pergunta como devo agir. Porque quando eu ajo da maneira que eu devo, da maneira devida, eu ajo da maneira melhor. Eu ajo melhor. E quando eu ajo melhor, eu atinjo, eu expresso a melhor versão de mim como pessoa. Então, como eu devo agir? Conforme a integridade. Se eu ajo conforme a integridade, eu ajo da melhor maneira. E aí aparece a minha melhor versão. Então, a melhor versão pela integridade, ela é o caminho para que a pessoa se transforme, para que a pessoa se manifeste na sua dignidade, na sua melhor forma, vamos dizer assim, né? Então, se alguém quer melhorar a sua pessoa e não seu desempenho em alguma coisa, a forma de melhorar a sua pessoa é pela integridade, ou seja, é lidando com a questão da moralidade. Hoje é o dia em que eu, com esse tema, estou fazendo uma homenagem a uma de minhas mestres nessa questão da moralidade. Eu estou me baseando no livro chamado Itinerários de Antígona, a Questão da Moralidade, que é um livro da socióloga Barbara Freytag, ou Barbara Freytag. Depois vocês podem pesquisar. Barbara Freytag, se escreve com G mudo no final. Essa socióloga, que ano passado completou 80 anos, é uma acadêmica muito especial, que, tendo nascido na Alemanha em 1941, fez a opção por ser brasileira, optou pelo Brasil. Então, quando tem muita gente que é optando por sair do Brasil, né, em deixar o seu país, ela optou por ser brasileira, se casou com um brasileiro, com um embaixador, diplomata embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que vocês devem conhecer pela chamada Lei Rouanet. O Sérgio Paulo Rouanet, ele integra hoje, né, a Academia Brasileira de Letras e fundou ano passado o Instituto Rouanet também. Então é um nome importante, né, para a nossa administração pública, também para a nossa cultura mesmo, né, por ter feito esse projeto quando ele foi ministro no governo Collor. Então eu fui aluno de Bárbara na Universidade de Brasília, era professora emérita da Universidade de Brasília, e no início da década de 90, já passou todo esse tempo para mim, né? No início da década de 90, em 92, ela lançou o livro Itinerários de Antígona,
a questão da moralidade. Eu adquiri esse livro eu tenho aqui autografado, mas o interessante nesse autógrafo que a Bárbara deu no livro, nessa dedicatória que ela fez, é que ela disse assim, bom tê-lo como um potencial leitor. E a Bárbara não sabe que eu li o livro dela de capa a capa, é um livro que está todo rabiscado aqui. Eu estudei muito esse livro. E eu esperava um momento, né, de trazer alguma notícia sobre essa obra de Bárbara. E é bacana a gente perceber e registrar que nós temos no Brasil uma eminente pesquisadora, uma eminente acadêmica, que dedicou um livro inteiro para a questão da moralidade. A questão da moralidade é estudado muito fora do Brasil. Isso é um campo muito, muito explorado. É um campo relativamente antigo, mas que nas últimas décadas ganhou muito fomento, muitos adeptos pesquisadores. E eu tenho uma grande satisfação e um certo, né, não sei se eu digo assim, um certo orgulho, né, uma satisfação, uma alegria de poder mencionar isso, né? Mencionar que nós temos no Brasil gente que faz pesquisa profunda, extensa sobre isso, e o livro inteiro dedicado a isso, está aqui o livro, né? Está aqui a capinha, vocês veem na internet, podem comprar aí na estante virtual, se não quiserem comprar novinho. É legal ver então que no Brasil alguém se dedicou, foi longe, escreveu um livro inteiro sobre isso. Sobre um tema que, como eu já disse, é estranhamente negligenciado, né? Ele é um tema estranhamente negligenciado porque agir, a vida é agir. A vida é tomar atitude, a vida é implementar uma ação, a vida é se responsabilizar pela ação implementada e pelas consequências dessa ação. Avaliar isso, se o que eu fiz foi bom, se não foi bom, se fez bem, se não fez bem. A gente está diante disso o tempo inteiro na vida. Então, viver significa agir. E agir é perigoso. Agir é perigoso porque a gente erra em nossas ações. Às vezes a gente não sabe o que fazer e às vezes nós tomamos uma decisão e nós erramos. E eu quero fazer valer a ideia de que o agir se torna cada vez mais perigoso e o erro e os erros cada vez mais prováveis porque a gente não se prepara para viver, para agir. Esse é um tema antigo também na filosofia. A filosofia, pelo menos no primeiro século antes da era cristã, a filosofia, teve um momento que a filosofia estava muito atenta a isso, que a filosofia interessava para a gente viver melhor. A filosofia era um saber para a gente viver melhor, não era um conjunto de ideias complicadas ou sofisticadas, grandes sistemas filosóficos, não se tratava disso. E isso foi se perdendo. Então, porque aqueles filósofos eles percebiam essa delicadeza do viver. Né? Então, agir, a vida é agir e agir é perigoso. Porque a gente também, além de ter às vezes dúvidas sobre nossas decisões, a gente não sabe as consequências de nossas ações. E a gente responde por isso. Em algum momento do dia ou da vida, a gente olha para trás e avalia, e a gente fica mais ou menos satisfeito pelo que fez. Então, quando eu falo sobre elaborar uma melhor versão de si, pela integridade, a integridade representa todas essas considerações sobre a moralidade, mas a melhor versão de si é a melhor versão da pessoa que nos faz olhar para nós mesmos e ficarmos satisfeitos com nós mesmos. Essa é a importância da coisa. Portanto, a gente pode dizer que a vida exige moralidade. A vida humana, né? A vida da existência humana, especialmente porque a gente reflete, pensa, se angustia, sente inclusive culpa, né? Então, a vida exige moralidade, porque a gente precisa fazer todas essas considerações, né, quando a gente age. E por isso a gente precisa também aprender sobre moralidade. Por isso é uma coisa tão valiosa. A filósofa Philippa Foot, uma filósofa britânica, que morreu em 2010 com 90 anos,
ela num determinado momento, ela também interessada em traduzir a moralidade conforme Aristóteles para os nossos tempos, ela num determinado momento ela elaborou uma espécie de um jogo moral que foi desdobrado em algumas variações, que foi conhecido como o dilema do bonde. Isso é interessante, depois você pode entrar na internet e conhecer um pouco mais do dilema do bonde. O que diz o dilema do bonde? O dilema do bonde mostra uma situação em que um bonde está fora de controle, ele está descendo um trilho, né? Está na sua linha fora de controle, ele não pode ser parado, né? Essa é a primeira variação do dilema do bonde, e eu só vou contar essa primeira variação para você hoje. Ele está então fora de controle e lá à frente na linha tem 5 pessoas. Tem 5 pessoas que por alguma razão não podem sair da linha. E há, num determinado momento, um desvio nessa linha que leva para um outro ponto onde há apenas uma pessoa. E o dilema do bonde diz, ou pergunta, se você pudesse virar a direção desse bonde para outra linha, de modo a evitar que essas 5 pessoas fossem atingidas e apenas aquela uma pessoa fosse atingida, você faria isso? Esse é o dilema do bonde. Quando esse dilema é apresentado, esse jogo é feito, né, para públicos, em pesquisas, né, geralmente as pessoas se dispõem a mover a alavanca que vai mudar a direção do trilho. E isso é analisado e se entende que quando elas movem a alavanca, elas têm um distanciamento em relação no caso, aquela única pessoa que vai ser atingida. Então esse distanciamento é um elemento importante para que as pessoas concluam que elas podem mudar a direção do bonde para que ele atinja uma única pessoa. E, obviamente, elas também tomam essa decisão porque o prejuízo vai ser muito menor. Apenas uma vida vai ser perdida em lugar de 5 vidas. Como eu disse, há diferentes variações desse dilema do bonde, né? Numa dessas variações, essa única pessoa que está lá não é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que você conhece, se você fosse examinado por essa questão, fosse colocado diante dessa questão. A única pessoa que estaria lá seria uma pessoa com quem você tem laço afetivo. A decisão já não seria tão fácil, né? Salvar aquelas 5 pessoas por apenas uma, mas eu conheço essa única pessoa. Então aí está a proximidade tornando isso muito mais complexo. O João escreveu aqui utilitarismo, né? Isso é uma questão que toca um tipo de juízo, que é o juízo utilitarista, que vai pensar justamente essa questão do prejuízo, do que está em questão, né? Do que se ganha, do que se perde. Mas a variação do dilema do bonde, ela se amplia, vai para além de questões que se associam ao utilitarismo, né? Há versões diferentes. Eu estou contando essa história do dilema do bonde porque é uma história que representa bem esse desafio do viver para agir, que implica tomar decisões, fazer julgamentos e se responsabilizar por isso. Então você vai guardar essa historinha e ela vai representar para você, de uma maneira dramática, a questão da moralidade, né? O problema do agir na vida humana. Muitas tragédias gregas foram também escritas para manifestar esse problema do viver, do agir, das consequências do agir, dos critérios para o agir, de modo que se identifica, a Bárbara Freytag vai identificar que a questão da moralidade é uma questão que envolve diferentes perspectivas. E ela, na sua obra, vai falar de 3 perspectivas importantes para se pensar a questão da moralidade. Como a moralidade diz respeito ao agir, e a gente age no mundo, age em relação a outras pessoas, né? A minha ação não é uma ação isolada que se dá, especialmente na questão da moralidade, que se dá a despeito das pessoas. E nós vivemos em sociedade, nós vivemos juntos, nós compartilhamos a vida com outras pessoas.
Por isso tudo, a questão da moralidade ela deve ser observada e deve ser analisada pela ciência da sociologia, que a sociologia observa essas relações sociais. E, mais do que isso, a sociologia está atenta a aquelas normas sociais que também nos obrigam a agir e limitam a nossa ação para agir. São as instituições, são as leis, são as regras em geral. Então isso interfere na nossa moralidade também. Então a sociologia é um olhar sobre a questão da moralidade. Uma outra forma de olhar para a questão da moralidade é aquela que pergunta justamente sobre as razões, os critérios, os valores. Então, por exemplo, eu vou desviar o bonde porque aí eu preservo vidas. Eu vou perder apenas uma, porque a vida humana é algo importante. Então, o valor da vida é colocado como algo importante e eu vou então pensar como que eu vou ter o menor prejuízo conforme esse valor da vida. Então, quando nós falamos dos critérios para agir, dos valores, das máximas, das razões para agir, então isso tudo é contemplado pela filosofia, que é a segunda perspectiva sobre a questão da moralidade. Mas para eu tomar determinadas decisões, assumir determinadas decisões, enxergar determinadas circunstâncias, compreender inclusive certos valores, a minha mente precisa ter uma capacidade para isso. A minha mente como a minha razão, como a minha capacidade de conhecer e, sobretudo, como a minha capacidade de entender, ela precisa estar num determinado nível. Uma criança não entende certas questões. Você pode colocar certas questões de certo e errado, de bom e mal para a criança, ela não vai compreender isso muito bem. Então talvez a criança no dilema do bonde, ela talvez pensasse da mesma maneira de desviar para onde tem uma pessoa só, mas talvez se colocasse a mãe dela, ela talvez, dependendo da idade da criança, ela responderia da mesma maneira, né? Porque ela não veria a variação ali de número, ela continuaria considerando uma pessoa só e não pensaria, né, o problema da proximidade, o problema de perder alguém que ela gosta. Talvez ela não fizesse todas essas antecipações. Estou tentando aqui, a partir do dilema do bonde, pensar em como que uma mente não muito desenvolvida moralmente poderia reagir. Mas nós conhecemos isso de várias outras situações, né? De pessoas que pensam somente numa situação particular, somente em favorecer alguém que ela conhece, não pensa num bem maior, né? Isso diz respeito a um aprendizado moral, a uma condição de aprender moralmente. E isso, então, é a perspectiva da psicologia, né? Como que a mente humana pode atingir estágios cada vez mais elevados, níveis cada vez mais elevados, para ter uma compreensão da moralidade como sendo algo que a pessoa assume, independente de ter alguém para olhar para ela, para vigiá-la, né? Então essa é uma coisa bem típica, né, de criança mesmo, né? E até de algumas espécies de animais. Se você está olhando, ele não faz a coisa que não deve fazer. Quando deixa de olhar, ele vai lá e faz, né? Macacos fazem isso, símios fazem isso e humanos também, obviamente, né? Então, isso diz respeito à psicologia. Como que a mente amadurece para a moralidade. Então, essas são as três disciplinas que são disciplinas inevitáveis para se pensar a questão da moralidade. E a isso, Bárbara Freytag dedica o livro dela. Antes que desapareça aqui, deixa eu ler o que o João escreve. A moralidade da sociedade seria o somatório ou a média das moralidades individuais? Isso é uma questão grande, é claro, né, João, mas eu vou responder rapidamente, né? Não se pode falar de somatório nesse caso, né? Essa é uma questão sociológica clássica. Quando se chega no nível das instituições ou no nível das ideias culturais, isso não é somatório, isso é independente da soma das partes, isso tem como que uma vida própria, João. Então uma ideia de dignidade da pessoa humana, ela foi elaborada coletivamente
né? Pessoas debateram isso, inclusive ao longo dos tempos, mas chegou um momento que essa ideia ela como que ganhou uma vida própria, né? Então ela seria superior ao que nós chamaríamos de soma das partes, né? Então em curtas palavras eu te responderia assim, né? Então a moralidade, vários valores morais, várias ideias morais, elas se tornam supra-individuais, como se diz, né? Então as pessoas, elas sim se tornam constrangidas, impelidas ou inspiradas a seguir essas ideias morais, e elas já não mexem mais nessas ideias morais, né? Porque elas ganharam uma tal validade, elas foram reconhecidas com uma tal legitimidade, que elas agora independem das pessoas. Isso acontece com ideias morais e acontece com ideias políticas também. A Roselma escreve: Rony, já foi falado aqui que se pode treinar e ensinar o agir moral. Isso já é uma colocação que interessa a psicologia da moralidade. A psicologia da moralidade entende que a moralidade é ensinável, ou é possível educar na moralidade, é possível aprender sobre a moralidade. Então, sim, isso já foi dito. Nesse sentido, poderia dizer que há culturas melhores aparelhadas para o agir moral. Essa é uma questão típica da psicologia da moralidade. Querida pessoa, observe que eu já vou tocando em coisas aqui do conteúdo e eu vou adiantando mesmo, tá? Que isso nos ajuda a dar dinamismo aqui para a nossa conversa. Sim, se uma cultura ela difunde o aprendizado, primeiramente nem apenas cultural, mas o aprendizado linguístico, por exemplo, difunde bem o aprendizado linguístico, essa cultura, ou seja, difunde bem o aprendizado linguístico por meio do grande aparelho que existe para isso, que é a escola, isso sem dúvida favorece um melhor aprendizado de níveis mais elevados de moralidade. E vamos entender como nível mais elevado de moralidade esse que compreende que toda pessoa, não importa se eu conheço essa pessoa ou não conheço, toda pessoa é digna e toda pessoa deve receber o meu respeito. Essa é uma das ideias mais abstratas e mais elevadas, que diz então que todos nós somos iguais em dignidade. Toda pessoa é portadora de dignidade. Então não importa a classe social dela, não importa a região em que ela vive, no Brasil ou no mundo, no caso, não importa inclusive certas opções que ela faz, em termos morais também, mas eu vou atribuir dignidade a ela, eu vou respeitá-la. É como diz Príamo em Ilíada para Aquiles, mesmo entre os inimigos pode haver respeito. Então essa é uma ideia muito, muito abstrata, muito elevada, né? E não se chega nessa ideia muito facilmente, né? Como que você vai mostrar para pessoas que parecem serem diferentes que na verdade elas são iguais em alguma coisa? Então essa é uma ideia muito sofisticada, que exige uma grande sensibilidade, e a educação pode ajudar nisso, né? Mesmo pessoas que não sejam bem educadas podem chegar a essa ideia, porque é uma ideia difundida, mas nós ampliaríamos o número de pessoas que chegariam a esse nível de moralidade se elas tivessem capacidade de entender isso também, porque muitas não se sensibilizam com essa ideia. Então, sim, Roselma, a cultura tem um grande papel, e é isso, por exemplo, que a sociologia também pode mostrar, né? Como que a cultura, como que a sociedade, com seus mecanismos, né, de controle, de mando, de dominação, pode favorecer o aprendizado e desenvolvimento da população, e como não, né? Então, sim, a relação entre sociedade e moral, entre cultura e moral, ela existe mesmo. A cultura e a sociedade podem favorecer ou prejudicar o aprendizado moral dos indivíduos da população. Ou será que pensar assim seria tendencioso, estaria enviesado com um olhar com base no relativismo cultural? Obrigado por falar isso também, né? Então, esse tema do relativismo cultural é um tema ótimo, né? Ele quer dizer o quê? Que cada lugar tem a sua moral.
tem o seu valor moral. Isso está certo até um determinado ponto, né? Eu até já comentei isso em outro momento. Até um certo nível dessa ideia de relativismo moral está correto, né? Em alguns lugares, cruzar o pé em cima da perna, perto de uma outra pessoa, apontando o pé para uma outra pessoa, isso geralmente não é um problema. Na cultura árabe isso é uma grande ofensa. Então isso é um relativismo cultural. Até aí isso existe mesmo. Mas a ideia de respeito à pessoa, essa é uma ideia a qual muitas culturas chegaram. Muitas culturas chegaram à ideia de que deve haver o respeito, chegaram à ideia de que deve haver a honestidade, chegaram à ideia de que a coragem é uma coisa importante e admirável, a coragem para agir moralmente. Várias culturas atingiram esse nível. E tão importante quanto dizer isso é dizer que a psicologia da moralidade mostrou que em diferentes culturas os indivíduos chegam a esse nível mais abstrato de moralidade, porque a mente humana tem essa predisposição. Se a cultura estimular, se a cultura apoiar, é possível chegar a esses níveis mais abstratos de moralidade. As pesquisas em psicologia da moralidade foram pesquisas interculturais e identificaram isso. Por isso, essa noção de relativismo cultural, ela mesma a gente tem que relativizar, né? De que nem tudo é tão relativo assim como a gente gosta de dizer. Mas então, como eu anunciei, como a sociologia, como a filosofia, como a psicologia nos ajudam a responder a pergunta como devo agir? Vamos começar então pela sociologia. Qual é uma coisa importante que a sociologia, no seu desenvolvimento, aprendeu? E há exemplos históricos para apoiar o aprendizado da sociologia. A sociologia aprendeu ou nos informou, né, que existe uma diferença básica entre papel social e pessoa, ou entre papel social, entre norma e o agir moral. Isso foi uma evolução dentro da sociologia, ela não começou com essa percepção clara, mas em algum momento isso foi importante compreender, essa diferença entre papel social e agir moral. Vou me limitar a isso agora. E o que é o papel social? O papel social diz respeito a alguns lugares, alguns nichos específicos que a gente assume na vida, e a gente tem que agir conforme esses nichos específicos. Então, ser um pai, por exemplo, né? Isso é um nicho específico, isso é um papel social meu, é um papel imbuído de aspectos biológicos, de aspectos emocionais, mas é um papel social. E esse papel social aparece claramente quando é necessário apontar quem é o responsável por essa criança, né? Quando a escola chama os pais do aluno, né? Então isso é uma posição social a qual correspondem obrigações específicas. Vamos pensar num servidor público. Isso também é um papel social que essa pessoa assume. Então tem lá, inclusive, um conjunto de leis, né, Lei 8.112, né, que descreve como esse papel social tem que ser desempenhado. E por aí vai, né? Há papéis sociais menos rígidos, né? Alguém que assume, por exemplo, uma carreira artística, uma carreira de atleta, isso também é um papel social. Então, todo papel social, ele traz, justamente como uma ideia de papel, que vem a uma ideia de teatro, ele traz um script ao qual a pessoa tem que corresponder. Mas, às vezes, esse script não está de acordo com a moral e de acordo com a moralidade. E aí eu trago o exemplo que eu anunciei, né? Eu trago o conteúdo que eu anunciei que faria referência a Salvador, né? Acho que é o Luiz, né? O nome é o Nelson Luiz. Nelson Luiz Ferreira é uma querida pessoa que está aqui conosco hoje, que fala de Salvador. Em 2005 aconteceu um evento muito marcante que mostra bem essa diferença entre um papel social e o agir moral. E esse evento aconteceu em Salvador, em 2005, numa espécie de um assentamento de uma comunidade
chamado de Palestina. E a situação foi a seguinte: naquele dia, um operador de trator, um tratorista, recebeu a sua última missão do dia. E quando ele chega num determinado sítio, num determinado lugar, lá nesse bairro de Palestina, ele fica sabendo que a sua tarefa com o seu trator é derrubar uma casa. Então a justiça determinou a reintegração de posse, dada a constatação de que aquele terreno pertencia a uma empresa e aquela casa então foi construída indevidamente. A moradora da casa alegava estar ali há 17 anos e tendo recebido a casa da avó. Então, quando o tratorista, chamado Hamilton dos Santos, quando ele depara diante daquela situação, ele fica chocado e ele descobre que ele não é capaz de cumprir o seu papel social como tratorista. Então tá aí a diferença, né, entre papel social e agir moral. Ele sente, bem, eu não posso destruir a casa dessas pessoas. Ele não estava diante de uma determinação da justiça apenas. Ele estava diante da casa de pessoas simples que moravam ali. E o oficial de justiça diz para ele que ele tem que fazer aquilo, que é uma ordem da justiça. Ele diz, cumpra a ordem da justiça, endureça seu coração. Isso é literal, tá, gente? Vocês podem colocar aí na internet, coloquem aí tratoristas, se for o caso, Hamilton dos Santos, que vocês vão encontrar facilmente essa reportagem. Vale muito a pena ver. Então é dito para ele, cumpra a ordem da justiça, endureça seu coração. O trator é ligado 2 vezes, mas ele diz, eu não posso fazer isso, eu prefiro ser preso. E ele só não é preso efetivamente naquele momento porque ele passa mal, né? E anos depois, em 2018, essa reportagem foi reexibida, foi recuperada, foi uma reportagem não à toa premiada. E o Hamilton dos Santos diz assim, eu escrevi o que ele disse, se tivesse derrubado a casa, como estaria me sentindo hoje? Isso é um exemplo excelente dessa diferença do papel social e do agir moral. E notem, eu não estou falando de alguém que precisou estudar muito, justamente como eu comentava antes. Ele não precisou estudar muito, ele era uma pessoa sensível à sua própria moralidade. Ele estava com a sua habilidade empática, né, muito bem acionada, muito aberta, e por isso foi solidário e por isso teve compaixão em relação àquelas pessoas, né? Então ele diz isso, se eu tivesse derrubado a casa, como estaria me sentindo hoje? Essa é uma das questões, uma das situações que envolve a questão da moralidade que mais me tocam, né? Como que eu posso ficar satisfeito comigo mesmo? Isso é a melhor versão de si. Naquele momento, Hamilton dos Santos colaborou para fazer a melhor versão de si. Então ele, 13 anos depois, ele olhava para si e se sentia tranquilo, se sentia satisfeito com ele mesmo. Não porque a OAB o homenageou, isso ocorreu, mas porque, inclusive, ele recebeu o reconhecimento da própria comunidade. A comunidade entregou para ele uma placa reconhecendo o gesto humano dele. Então ele confirmou ali a diferença entre papel social e o agir moral que a sociologia tenta indicar. Há várias forças sociais. No caso desse exemplo, a força social era uma das forças mais fortes que tem, que era a força da lei, e o direito diz ou anuncia e previne, se você não cumprir a lei, você vai preso, né? Existe força física para te constranger a agir, e ele diz, eu prefiro ser preso. Então há forças sociais que podem nos desviar da moralidade. Então a sociologia está atenta a mostrar isso, mas ela também está atenta a mostrar que os indivíduos, por consciência e por comunicação e por acordo, também podem mudar a sociedade.
Então eu lembro dos direitos civis, da luta por direitos civis nos Estados Unidos, década de 60, liderada por Martin Luther King, que conseguiram mudar, né, um sistema social que discriminava as pessoas. Então a sociologia também vai indicar essa possibilidade de haver um conserto, né, por debate, por discussão, por aquilo que é chamado de agir comunicativo, pela troca comunicativa, pelo acordo, pela argumentação. Ela mostra que é possível também mudar a sociedade diante desses esquemas rígidos que a sociedade apresenta. Então, como devo agir? Né? Eu devo agir atento ao fato, é o que a sociologia nos permite aprender. Eu devo agir atento ao fato de que o meu papel social não se confunde com o meu agir moral. E mais do que isso, né? O meu agir moral ele deve alimentar o meu papel social. E aí entra a segunda resposta, justamente aí entra a segunda resposta, que é a resposta da filosofia. Então, diante da pergunta, como devo agir? A filosofia vai dizer, eu devo agir pensando antes de agir. Eu devo agir considerando qual é o princípio que deve reger as minhas ações, todas elas. Eu devo identificar princípios morais e guardar esses princípios morais e pensar nesses princípios antes de tomar decisões e antes de agir. Ou seja, a minha ação não deve ser uma ação impulsiva e nem deve ser uma ação simples, pelo que é mais fácil, por exemplo, decidindo pela proximidade ou decidindo por temer a punição. Então, eu não vou tomar uma decisão que seja mais cômoda, eu não vou tomar uma decisão que seja simplesmente a mais prudente, né, a de não ser preso, de cumprir a justiça e não ser preso. Eu vou tomar a decisão que é conforme um princípio. E o princípio que a filosofia separa como sendo o princípio ótimo, como sendo o princípio mais fundamental, mais essencial, é o princípio que entende que nenhuma pessoa é um meio. Ou seja, nenhuma pessoa está à minha disposição para usá-la. A pessoa é um fim. É por isso que eu escolhi te cumprimentar como querida pessoa, né? Porque a pessoa, ela significa em si mesma. Só por ser e por existir, ela significa. Ou ela porta dignidade, ou ela carece de dignidade. É isso que uma pessoa precisa ter. Então esse é o princípio maior que a filosofia destaca, que a filosofia nos ajuda a enxergar muito claramente. Então a filosofia vai responder dessa maneira. Como eu devo agir? Pensando, usando a minha razão para corresponder ao princípio maior. E finalmente, a psicologia da moralidade. Como ela nos ajuda a responder à questão como devo agir. Então a psicologia da moralidade, ela mostra que há níveis muito elementares de moralidade e há níveis mais sofisticados, mais altos, mais abstratos e, como diria Freud, há níveis mais elevados de moralidade. E a psicologia da moralidade disse, eu devo agir conforme esses níveis mais elevados. Eu devo procurar aprender, procurar me educar para atingir esses níveis mais elevados da minha moralidade. Eu devo trabalhar para colocar minha mente nessa condição de, por meio desses níveis mais elevados da minha moralidade, que eu aprendo, pelo qual eu me educo, eu devo então atingir os princípios que a filosofia aponta e então assumir a minha atitude moral mais nobre nas situações da vida. Então essas três disciplinas, mostra a Barbara Freitag, nos ajudam a responder, a atender a questão da moralidade. Então é um erro em nossas vidas a gente correr e simplesmente corresponder ao papel social. Isso é um erro, né? E um acerto que nós podemos fazer é justamente aprender sobre moralidade. É isso que a gente pode fazer, né? Porque é possível ensiná-la
e é possível aprender sobre ela. Quando eu fiz a opção de fazer essas comunicações sobre moralidade, eu também fiz isso com a clara noção de que eu quero, posso, e na minha mente eu digo para mim, eu devo aprender sobre moralidade, eu devo aprender mais sobre moralidade, eu devo me instruir mais, eu devo me aperfeiçoar nesse caminho da moralidade. Porque, como eu disse no início, porque a vida exige moralidade, né? O João aqui escreveu escusa de consciência, né? É muito boa essa colocação, João, né? Então, às vezes, quando a gente corre, né, para justificar a nossa decisão, porque o meu papel social indica que eu devo agir dessa maneira. O tratorista, o Hamilton dos Santos, poderia ter dito, não, eu derrubei porque eu recebi a ordem de derrubar. Ponto. Mas ele sabia, ele tinha essa intuição, bem, amanhã como é que eu vou viver com isso, né? Outros dizem, bem, eu fiz de tal maneira porque era o meu trabalho, eu recebi ordem para agir dessa maneira. Isso é a escusa de consciência que diz aqui o João, né? Eu procuro me livrar, eu procuro me desculpar da minha responsabilidade de fazer aquilo que a moralidade me indica como sendo a melhor ação, não é? Isso por quê? O que está por trás de tudo isso? Da importância de eu não correr para a escusa de consciência, para eu não correr para essa tentativa de aliviar minha consciência de maneira fácil. O ponto é que nós somos livres para escolher. E mesmo diante do nosso papel social, às vezes é importante agir de uma outra maneira, porque a moralidade ela é uma espécie de um ideal. A moralidade mostra qual é a nossa melhor forma de existir como gente, como ser humano. É por isso que eu estou colocando esse tema como sendo a forma de elaborar a melhor versão de si, a melhor versão de mim mesmo. A melhor versão de mim mesmo pela moralidade, né, que eu chamo de integridade, que é aquela postura que eu assumo que vai guardar as qualidades morais. Então, quando eu sou íntegro, eu estou agindo conforme a moralidade, conforme valores morais. Tá bem, querida pessoa? Então, esse é o recado que eu trouxe para você, que eu trago para você hoje, né, com essa notícia, né, de que essa eminente socióloga, Barbara Freytag, nos ensina que para pensar, para lidar com a questão da moralidade, a gente precisa considerar a nossa vida em sociedade, com as regras e normas que existem na sociedade, que ora podem atrapalhar a minha moralidade. Nós temos que estar atentos a isso. Quando que as regras sociais, quando que o meu papel social me ajuda ou me atrapalha nessa minha moralidade que eu quero desenvolver e quero vivenciar e praticar. A Bárbara também nos ensina que é importante conhecer, né, a ajuda, o apoio que a filosofia nos dá, nos esclarecendo sobre o que é mais valioso na vida, que é reconhecer a dignidade da pessoa humana, que é evitar usar as pessoas como meio, manipular as pessoas e respeitar as pessoas pelo que elas são. E a Bárbara nos ensina também a aprender com a psicologia que a gente pode justamente aprender sobre moralidade e atingir níveis de moralidade mais gerais, mais, eu vou chamar assim, mais inteligentes, né? Tá bem? Então, um prazer, querida pessoa, fique bem e até o próximo encontro, então. Até, bom dia.